Pode iniciar já? Tá bom. Pessoal, boa noite. Uma satisfação tremenda. Nós estamos iniciando hoje a nossa aula de modelos de negócio para a transformação digital. Aqui da nossa pós-graduação em transformação digital da gestão de documentos. É a nossa primeira aula, agora são 19h02 e 3 minutos. Lembrando que essa semana a gente fez um comunicado do ajuste, né, do dia da aula síncrona. Seria na segunda-feira, esta segunda agora, 19 horas, e a gente só ajustou agora para quarta por um pedido do pessoal do SEAD. Daqui 2 semanas, aula síncrona novamente, mas aí retornamos às segundas-feiras. Essa dinâmica a gente vai continuar com ela nas outras disciplinas. Lembre que vocês têm comigo também a disciplina de preservação digital sistêmica, e a dinâmica também será essa, segundas-feiras, 19 horas até as 20h30, sempre na primeira e depois na terceira semana de aula. Bem, nós já tivemos um encontro inicial, eu tive o diálogo com vocês na abertura do curso, a aula inaugural dessa pós-graduação, o que foi uma tremenda honra, né, ter sido convidado por professores tão queridos, e é claro que eu não me furtei, e eu já passei a trabalhar algumas temáticas específicas da nossa disciplina. Vocês vão ver alguns conceitos hoje comigo, nessa primeira aula, que coincidem com aquilo que eu já dialoguei naquela aula inaugural. Mas é claro, agora na disciplina, com mais calma, né? E até porque a disciplina estará focada em modelos de negócio, mas hoje, especificamente nesta aula, nós vamos estar preocupados mais em conceitos da transformação digital, origem da transformação digital, algum histórico da transformação digital. E o modelo de negócio, ele vai ser pano de fundo. Tá? Vira e mexe, vocês vão ver que eu vou tocar no modelo de negócio, porque ele é fundamental, porque ele é estruturante para que efetivamente ocorra uma transformação digital. Primeira constatação que nós temos, pautada nas nossas investigações, é que existe uma demanda social por transformação digital dos arquivos. Isso tem absolutamente tudo a ver com a nossa pós-graduação e tem tudo a ver com a nossa disciplina também. Quer dizer, a sociedade, os cidadãos, têm um clamor, têm uma demanda para transformar digitalmente. As organizações, as instituições, os usuários, os pesquisadores de arquivo, têm uma demanda para que os arquivos sejam transformados digitalmente. Isso, por suposto, é claro que impacta na gestão dos documentos. E aí a gente fez algumas perguntas. Vocês devem também lembrar dessas perguntas, porque eu as trouxe na aula inaugural. E aí, a primeira eu preciso atender essas demandas da sociedade de transformar digitalmente os arquivos e a formação? Tá? A segunda, os documentos arquivísticos já foram transformados digitalmente? Sim ou não? E isso é objeto da nossa reflexão. A gente vem encontrando instituições cada vez mais que já fizeram a chamada virada de chave. Não produzimos mais documentos analógicos, não produzimos mais documentos em suporte de papel. E a partir de determinadas datas, passamos à produção de nativos digitais. E nós queremos saber se essas ações, elas se configuram em transformação digital. Em que medida? Por isso que o conceito é tão importante, por isso que a definição do que é transformação digital é importante. E sobre os arquivos? E agora falando de arquivos, entidades custodiadoras, né?
como transformá-los digitalmente, como inserir os arquivos, as entidades custodiadoras, já que a produção do documento digital, a gente viu que a transformação digital está mais acelerada. A produção de documentos nativos digitais é uma realidade muito efetiva, mas a transformação das entidades custodiadoras já é um pouco distinta, é uma questão que nós teremos que tratar com mais cuidado. E por quais motivos um arquivo poderia ser transformado por disrupção ou inovação sustentada? Aqui, é claro que já é outra questão, que a gente vai ter uma semana dedicada para isso, que é uma semana que vai tratar sobre as trajetórias da transformação digital. Algo que nós vamos chegar quase que lá no finalzinho da nossa aula de hoje, quando nós considerarmos que nós temos um diagnóstico de que tem que ser feita uma transformação digital e, conseguintemente, nós temos um plano de transformação digital ou uma prospecção de transformação digital, e aí vem esta pergunta. Mas nós vamos aplicar a transformação digital por qual trajetória? Por inovação sustentada ou por disrupção? Aí vocês viram que eu perguntei, a gente tem um plano? Então, essa é outra pergunta. Os arquivos estão elaborando seus planos de transformação digital? Essa é uma pergunta muito importante, muito troncal. Como que estão os planos de transformação digital nos arquivos, nas entidades custodiadoras? E quais elementos de transformação digital e alavancas, chave de valor, o meu arquivo possui? Veja que quando eu entro nessa seara, já estou tratando de diagnóstico, elementos de um diagnóstico, resultado de um diagnóstico. Então, fica evidente que a transformação digital ela não é uma decisão simples, do dia para a noite. Ela tem que ser pautada no diagnóstico. Eu tenho que analisar a minha instituição. Eu estava falando em entidade custodiadora, eu vou ter que analisar a minha entidade custodiadora e, a partir do diagnóstico, aí sim elaborar o plano de transformação digital ou vejam, uma prospecção de transformação digital. Bem, com base nessas perguntas, que foi só para aquecer, tá? E aí uma dica para as perguntas que vocês forem fazer, vocês estão acompanhando essa aula pelo YouTube, e é claro que depois vão poder acompanhá-la também no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, mas no YouTube as perguntas, por orientação que eu recebi, façam elas lá no canal em caps, em maiúsculo, tá? Em caixa alta. Isso vai facilitar a organização no sentido de a gente passar e ir capturando, copiando aquelas perguntas para a gente poder ter uma interação lá no final da nossa aula. Tá? Então, o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar é o contexto, né, da transformação digital. Então, veja, a transformação digital nas instituições já é uma constatação que a gente fez anteriormente. Ela acontece a partir de demandas da sociedade. Então, quer dizer, o meu público-alvo, o meu usuário, o mercado, as instituições, tá, públicas ou privadas, elas demandam transformação. São de mudanças culturais, porque muda muito uma transformação digital, é uma mudança operacional e ela tem que ser pautada nas necessidades e objetivos do negócio que nós oferecemos. Vocês vão ver muito eu falar sobre o negócio. O negócio eu vou ter que ter um entendimento muito claro do negócio que nós oferecemos. E quando eu falo negócio, tem que cuidar para não ficar numa visão muito macro. O meu negócio é gestão de documentos. Não pode, é muito macro. O meu negócio é arquivo, arquivar, preservar. Não, muito alto, muito
macro. Eu vou ter que analisar negócios num viés mais micro para poder fazer planos de preservação digital de acordo com diversos processos de negócio, diversos modelos de negócio. Assim, o pontapé inicial de uma transformação digital consiste, então, em uma avaliação do cenário atual. Eu tenho que olhar, eu tenho que diagnosticar, eu tenho que olhar os meus produtos e os meus serviços e as minhas estratégias e, assim, definir um plano de transformação digital ou prospecção de transformação digital. Então, veja, é quase como uma receitinha de bolo. Perdão pela brincadeira, é claro. Tá? Então, faça um diagnóstico, com base no diagnóstico, elaboro o meu plano ou a minha prospecção de transformação digital. Para isso, eu vou ter que olhar os meus serviços. Por exemplo, a produção de nativos digitais. Por exemplo, classificação. Por exemplo, a avaliação. Por exemplo, descrição, pautando nas funções arquivísticas, A7, Decarol, Couture ou outro referencial. E aí eu vou ter que olhar quais desses produtos ou serviços que eu vou me dedicar a uma transformação digital. Vamos dialogar já sobre origem da transformação digital. Por mais que haja alguma discordância, na literatura que nós mais encontramos e nos textos que estão no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no nosso AVA, a transformação digital é um conceito que surgiu no início dos anos 2000. Logo em seguida, a gente vai ver alguns outros autores que problematizaram isso, mas a maioria, anos 2000, com a popularização da internet. Também com a popularização dos computadores pessoais e do conceito de globalização dos anos 90. Isso quer dizer que, desde então, há uma presença da tecnologia no cotidiano das nossas instituições, tá? Mais diversas e que tem sido cada vez maior e mais dinâmica, sempre atendendo demandas e contexto. A sociedade requer e as instituições têm que se transformar. Então, essa é a origem que a gente tem. Vejam que, impulsionada pelas inovações tecnológicas, a transformação digital é uma realidade para essas instituições de todos os setores. Tá? Isso é uma realidade que a gente tem encontrado em absolutamente todos os setores. Inclusive setores que não estavam preparados para uma transformação digital têm sido objeto de uma disrupção, aquela inovação mais drástica, né? Além de fortalecer, claro, a presença digital de um negócio, de uma marca, de um setor. Isso quer dizer que ela representa a implementação de soluções e automatizações nas mais diversas tarefas do dia a dia da instituição. Tá? Facilitar uma tramitação de um processo administrativo, facilitar a elaboração de um parecer, facilitar a classificação, olha aí, inteligência artificial agora. Tá? Então, facilitando esses processos que antes eram todos muito manuais. Todavia, vamos problematizar, né? Paixão et al. Nos dão um contexto histórico da transformação digital em que eles destacam a defesa de alguns autores para a observação de que a transformação digital teria se iniciado há 60 anos. Vejam, é uma dissonância daqueles referenciais, porque a maioria fala em anos 2000. Então, há 60 anos atrás, lá com o desenvolvimento do primeiro supercomputador. E que, assim, desde então, viria ocorrendo uma disseminação gradual do processamento de dados e da tecnologia da informação nesse processo de automatização lá naquele período de indústrias, né? Então, uma identificação com esse fenômeno ocorrido lá do final do século XIX em comparação com a Revolução Industrial.
Em acréscimo, o que nós podemos dizer? Toma uma aguinha. Podemos dizer, em acréscimo, que essas mudanças, elas são um fenômeno que pode provocar, no primeiro momento, um efeito destrutivo sobre o emprego, claro, quando a tecnologia e a automatização somente substituem trabalhadores. Quer dizer, quando não há uma qualificação, quando não há uma reposição de postos, quando não há um repensar com as atividades nestas novas funcionalidades da transformação digital. Veja, a transformação digital, assim, na ótica de paixão, né, seria um fenômeno observável no contexto da chamada quarta revolução industrial. E eles acrescentam que, por fim, Weil e Werner estabelece que o fenômeno da transformação digital tem uma principal ênfase na mudança do comportamento relacionado à forma de se fazer o negócio. Grifo meu, tá? O negócio, modelo de negócio, um processo de negócio. E que é apenas questão de quando e como o fenômeno irá afetar cada um. Então, quando a gente começa a mudar a forma de fazer, a forma de entregar um produto, a forma de desenvolver um serviço. Quando muda, ocorre a transformação digital. Agora, quando não muda o negócio, quando esse negócio não é modificado, ou não é um negócio novo, em tese, nós não temos uma transformação digital. Vejam, aí nós temos uma imagem com a indústria 1.0, a 2, a 3, até chegar a 4, que é o que coincide com o fenômeno da transformação digital. Tá? Muito ligado à inteligência, né? Que nós estamos vendo agora o fenômeno da inteligência artificial. Essa quarta revolução industrial está fortemente relacionada à inteligência, a uma transformação da experiência do cliente. Então, eu tenho que começar a pensar, essa já é parte do exercício da nossa disciplina, eu tenho que começar a pensar como é que eu mudo a experiência do meu cliente, da gestão de documentos, então, do meu usuário, né? Como é que eu mudo a experiência dele? Como é que ele busca documento? Como é que ele buscava documento? E como é que ele vai buscar documentos agora com a transformação digital? Essa é uma mudança do modelo de negócio. Antes ele tinha que se deslocar até o espaço físico e fazer um pedido. Antes ele poderia, uma pseudo-inovação, fazer um pedido de documentos por correio eletrônico, por e-mail. Praticamente não mudou nada do modelo de negócio, né? O modelo continuava o mesmo. Uma solicitação a um especialista, a um técnico, a um arquivista, ao custodiador de documentos, que iria fazer uma busca e responder com aquela entrega. A ideia agora é que nós tenhamos um negócio novo. Um negócio e que eu não tenha que pedir. Eu tenha a chamada transparência ativa. Então, eu vou até um ambiente digital, eu vou até uma plataforma de transparência em que eu vou solicitar o acesso, e aí o que eu encontro? Eu encontro os documentos, as informações e os dados disponíveis. E aí a minha interação com esse acervo é diferente. É uma interação mais rica, é um modelo de negócio diferenciado. Eu vou procurar uma ata de um período tal, eu vou procurar um processo judicial ou administrativo de determinada data. Isso aí eu tenho uma experiência diferente, porque eu vou estar dentro de um ambiente em que esses documentos estão, e eu vou olhar a relação orgânica dos documentos, os documentos correlatos, e aí eu vou navegar
Por quê? Porque eu encontro um processo que era, por exemplo, de licitação, e eu encontro lá no metadado 5.3 da Norma Internacional de Descrição Arquivística ISAT-G, eu encontro lá um ponto de acesso que me leva, e documentação associada, que me leva ao empenho que foi feito o pagamento. Eu me levo ao objeto licitado. Olhem como a experiência é mais rica. Eu passo a contar com hipertexto. Eu passo a contar com uma navegação. Isso é um novo modelo de negócio. Isso sim é uma transformação digital pautada na inteligência e na experiência do meu cliente, ao fim e ao cabo, do meu usuário. Então, a outra abordagem de transformação digital é que é uma mudança. Mas não é uma mudança simples, tênue, qualquer. Ao contrário, é uma guinada. É uma ruptura com novos modelos de negócio. Aquilo que a gente acabou de ver. Não basta eu tentar reproduzir um modelo de negócio do analógico no digital. O usuário pede por e-mail, eu recebo por e-mail, acho o documento, anexo e devolvo. A experiência é muito pobre. O que eu estou oferecendo para o meu usuário é basicamente o que ele tinha antes. Isto não é transformação digital. A transformação digital é isso aqui. Quando eu tenho um novo modelo de negócio. O meu usuário, ao pedir um documento, ele recebe não só o documento, ele recebe um ambiente profícuo, com ressignificação, com ativação de memória, com relação entre os documentos correlatos, com uma descrição mais efetiva, com documentação associada, com possibilidade de exportar os dados, com possibilidade de reuso, a possibilidade de salvar esse processo administrativo ou judicial, ou fotografia, ou qualquer outro documento, e aí ao salvar isso no meu desktop, eu salvo o segundo documento, salvo o terceiro documento, e eu vou poder reusar esses documentos. Por exemplo, os dados elaboradores de uma planta de engenharia. Por exemplo, os dados elaboradores de uma fotografia. E aí trabalhar com aquele material, trabalhar com aqueles dados crus. É outra experiência, definitivamente. É outro modelo de negócio e que leva, claro, leva consigo inovação. Isso é muito importante. A transformação digital muda o modelo de negócio, mas leva consigo inovação. Vejam, colocar os dados junto do documento é inovação. Colocar o dado elaborador da planta de engenharia junto da planta de engenharia manifestada, que é o PDF, por exemplo, é inovador. Colocar o arquivo original que permite a abertura dele num CAD, um DWG, que é a extensão do CAD, e eu poder olhar os cálculos que aquele especialista fez, cálculo estrutural, peso daquela edificação, sabe? O quanto suporta aquela tubulação que vai levar petróleo, água, líquido, etc. Estou pensando no usuário, estou ofertando um novo serviço, um serviço inovador, mas, veja, inovação, segundo lugar, conectividade. Tem que ter conectividade, tem que ter uma relação efetiva. Então, quer dizer, isso tem que estar numa plataforma. Não pode ser aquele arquivo passivo que fica guardando na sua caixa de correio
eletrônico, na sua caixa de e-mail, pegaram o pedido, quase que cartorial, né, num balcão, vou até o acervo, recupero aquele documento, entrego o documento e rompi a relação com esse usuário. Não. Eu tenho que manter uma conectividade com esse usuário, com esse cliente. Então, ao dar esse documento, esse usuário estará numa plataforma que lhe oferece muito mais, que lhe oferece taxonomia, que lhe oferece descrição, que lhe oferece exportação, que lhe oferece documentação associada, metadado 5.3, além de conectividade, usuários, clientes e dados. O dados eu já antecipei, não é? Pautado em analytics, pautado em uma gestão de dados. Eu não posso mais pensar em transformação digital simplesmente com documentos estáticos. Um PDF com o documento ali estático. Agora eu tenho que oferecer o PDF, também estático, mas eu tenho que oferecer dados. Essa é outra preocupação da transformação digital. É um novo modelo de negócio. E é um modelo de negócio que, vejam, por mais que haja uma demanda do meu cliente, da minha sociedade, pode ser do meu produtor, ou pode ser lá da sociedade pesquisadora, lá dos usuários, lá do cidadão, lá daquela ONG que ela quer minerar esses dados, ela quer reusar esses dados. E ela não pode ficar pegando 30 mil documentos PDF e capturando dados não estruturados. A partir de agora, eu tenho que me preocupar em dados para reuso. Veja que, com tudo isso, não é só digitizar e nem é somente digitalizar. Vejam que esses dois conceitos são distintos. Abordei lá na aula inaugural e vai ser objeto das nossas próximas semanas aqui na disciplina de modelos de negócio. Nós vamos discutir, nós vamos abordar muito bem isso, que digitizar não é o mesmo que digitalizar. Digitizar é quando eu represento, quando eu tiro a foto, quando eu capturo um documento do analógico para o ambiente digital. Já digitalizar não é o conceito que nós estávamos acostumados a encontrar, que era o reproduzir o documento. Vejam, digitalizar é outra coisa. Digitalizar é quando eu reproduzo o modelo de negócio do analógico no digital. Reproduzo, informatizo. Então, lembre que eu falei daquele exemplo, daquele arquivo que ficava aguardando o pedido de documento para entregar o documento e rompia o vínculo e estava tudo ok? Aquilo é uma digitalização. Não o processo de capturar o documento, mas o processo de reproduzir um procedimento do mundo analógico no ambiente digital. Então, quando eu reproduzo, é uma digitalização. Digitalização é uma informatização. E, por último, digitalização não é transformação digital. Nós podemos usar tanto digitização quanto digitalização, mas não é transformação digital. Então, a pergunta que fica é: o que é transformação digital? São novos modelos de negócio. Deixei bem grifado aqui nesse slide, nessa apresentação que está em tela. Novos modelos de negócio. Isso é chave, isso é muito importante para considerar. Efetivamente, eu tenho uma transformação digital. Vamos trabalhar agora com autores mais cuidadosamente.
mente. Vejam, Marraz, Benabu e Berrado, em 2019, destacaram que o termo é relativamente antigo, né? Mas vejam, tanto Marraz quanto Benabu e Berrado não citam a mesma abordagem de 60 anos atrás, né, com o advento dos supercomputadores. Não. Está ligado agora aos anos 2000, Patel e McCarthy, da mesma forma, de que está associado ao que chamamos, estava, né, associado ao que chamamos de digitalização. Ou seja, digitização. Mas vejam, são termos distintos, né? Nós vamos ter muita calma, semanas a seguir para tratar disso. Mas que agora se refere a um fenômeno relacionado a novos usos dos consumidores, dos usuários, e objetos únicos que impactam diretamente nos atuais modelos de negócio. Vejam como eu deixei claro isso no início da aula, né? Modelos de negócio, tá? Nas nossas organizações. Ou seja, o modelo de negócio na transformação digital se transforma. Ou a gente muda, ou a gente traz um novo modelo de negócio. Isso é transformação digital. E não, definitivamente não é, nem digitizar, nem digitalizar. Então, é muito importante o que Marraz nos traz, Benabu, Berrado, Patel e McCarthy, etc. São autores importantíssimos. Henriette já afirma que a transformação digital é um processo de mudança disruptiva ou incremental. Já estamos entrando na seara da trajetória ou das trajetórias da transformação digital. Por que nós nos preocupamos, eu e a professora Margarete, na nossa disciplina, de não antecipar esse conteúdo para agora? Vamos deixar para as semanas seguintes, porque a trajetória ela vai ser importante depois que nós tivermos o diagnóstico. O que nós precisamos agora é diagnosticar. O que nós precisamos agora é analisar o perfil da instituição, verificar se a nossa instituição, como que ela está em relação à transformação digital. Vejam, a inovação incremental é uma inovação sustentada, é uma inovação que ela é implementada pautada nos referenciais, pautada nas normas, padrões, modelos e requisitos que nós já vínhamos aplicando ou adotando nas nossas instituições. Veja que se inicia com a adoção de tecnologias digitais, tá? Claro, então evoluindo para uma conversão holística implícita de uma organização. Ou então, de forma deliberada na busca de criação de valor. Quer dizer, a instituição quer criar valor, ela quer entregar algo melhor, ela quer oferecer um serviço melhor porque há uma demanda social, porque há um clamor social, seja do cidadão, seja do seu usuário, seja do seu público interno, sabe, dos seus colegas, dos seus servidores da casa, que estão pedindo uma transformação digital, um novo processo de negócio transformado digitalmente. Vejam que transformação digital, ela acontece quando há uma ruptura no modelo de negócio. Evidente, se eu mantiver, ou se eu copiar, vamos usar um Ctrl+C aqui, né? Eu vou lá no procedimento que era feito no analógico, dou um Ctrl+C, trago para o ambiente digital e dou um Ctrl+V. Isso é transformação digital? Não, não é. Porque eu estou reproduzindo fielmente. Não há ruptura. Não há. Definitivamente, é a mesma coisa. Eu estou reproduzindo, só que num ambiente digital. Então, isso não é transformação digital.
mesmo que eu esteja aplicando pesadamente em tecnologia. Então, muitos autores dizem que transformação digital não é o uso maciço de tecnologia. Não é aplicar muita tecnologia, não é digitizar, não é digitalizar, não é informatizar, não é colocar computadores, tablets e etc. É mudar o modelo de negócio com uma ruptura do modelo de negócio. Vejam, esse autor diz que quando o dinheiro começa a circular de uma maneira diferente, então, todas as vezes que eu causo mudança em redações, imprensa, em livrarias e editoras, e etc, 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 eu estou fazendo transformação digital do modelo de negócio. Vejam, o modelo de negócio vai ser objeto nosso nas próximas semanas. Também cuidamos para não trazer hoje o modelo de negócio. Vamos deixar o modelo de negócio para as semanas seguintes. Vejam como a plataformização também foi transformação digital. Não à toa que, segundo este autor, os aplicativos de transporte como Uber, 99, Cabify, que nem está mais aqui no Brasil, e etc, etc, ou aqueles destinados à hospedagem, né? Airbnb, por exemplo, ou então aqueles destinados à questão cinematográfica, né? Netflix, etc, e etc, são bons exemplos desta transformação, pois muda ou mudou-se, né, o costume de consumo. E todos os empresários precisam estar conscientes desta transformação digital. Há uma discussão muito efetiva hoje em relação aos automóveis de combustão, os híbridos e os totalmente elétricos. Lembrando que os híbridos têm aquelas categorias internas, né? Então, nessa transformação digital já se está analisando, já se está olhando para algumas montadoras de veículos, né? Como algumas Kodaks, que não se transformaram digitalmente e acabaram por perder mercado, porque não atenderam a uma demanda social, porque não atenderam a sua sociedade, o seu usuário, o seu cliente que estava pedindo por uma transformação digital. Para alguns destes pesquisadores, transformação digital, então, né, é um processo de melhoria de desempenho das organizações por meio de uso de tecnologias. Mas veja, não é simplesmente botar tecnologias. Tem que usar tecnologia para mudar o modelo de negócio. Outros a associam a novos negócios digitais, não é só a ressignificação, não é só a ruptura com melhoria do processo de negócio ou do modelo de negócio, mas é novo, disruptivo. Não, nós temos autores que aceitam as trajetórias. Pode ser uma inovação sustentada, que continua a partir do que nós tínhamos, muda o modelo de negócio, mas ela é incremental. E há outra transformação digital que não é incremental. É um produto que é totalmente distinto de tudo. Então, vejam, é uma mudança brusca. De acordo com Rogers, no seu livro Transformação Digital, é importante entender que a transformação digital não tem a ver com tecnologia, respaldando o que nós vínhamos discutindo anteriormente. Não é botar computador só, não é botar internet, não é botar outros dispositivos pessoais, tablets, etc. Tem a ver com estratégia, novas maneiras de pensar o negócio para o usuário.
Transformar-se para a era digital exige que o negócio atualize sua mentalidade estratégica. Nós temos que pensar, nós temos que usar a inteligência, nós temos que ser prospectivos, temos que ter diagnósticos e temos que ter prospecção. É muito mais que uma infraestrutura de TI, é muito mais de uma infraestrutura de tecnologia da informação, do que computador, do que dispositivo. É, sim, pautado e relacionado a modelos de negócio. Mas vejam, muitos autores também trazem que a cultura pode ser um bloqueio ou um catalisador para a implementação de mudanças. E, por consequência, para a adoção dessas inovações. Sejam elas em comportamentos, processos ou em novas tecnologias. Assim, observamos que a cultura é um pré-requisito para a transformação digital. Se não houver um estudo da cultura, um diagnóstico, uma análise, um investimento nesse sentido, nós poderemos chegar a um diagnóstico de instituições pró-disruptivas, instituições ou produtos pró-disruptivos, em que a gente não consegue implementar uma melhoria incremental, uma inovação sustentada. Diagnóstico que na literatura ficou muito claro em relação ao transporte coletivo de passageiros, por exemplo, o setor dos táxis, que estava muito resistente, muito analógico, e aí vem um novo produto totalmente separado, isolado, disruptivo e não inovação sustentável. Aí nós temos o decreto 9319, também vai ser objeto nosso, que institui o Sistema Nacional para a Transformação Digital. Isso é importante, vai ser material nosso importante de aula para as nossas discussões. E vamos seguir com o CAN, então. CAN 2016, ele já nos alertava que existe uma confusão de conceitos, né, entre digital, entre digitalização e entre transformação digital. Achar que só em produzir documento digital já é transformação digital, não é. E digitalização é transformação digital, também não é. No seu ponto de vista, não existe uma determinação clara e amplamente aceita para se definir transformação digital. Então é por isso que nós precisamos dialogar com referenciais. Múltiplos referenciais, múltiplos autores para compreendermos esse ecossistema da transformação digital. Roger diz que a transformação digital não tem a ver com tecnologia, claro, e sim com novas maneiras de pensar das organizações. Essas novas maneiras de pensar nos levam aonde? Novos modelos de negócio. Solis e Szymanski nos trazem que a transformação digital é o realinhamento ou o investimento de novas tecnologias. Olha o destaque nosso ali. Modelos de negócio. Vocês viram como é um denominador comum? Modelos de negócio e processos para gerar valor. Para clientes, funcionários e competir de forma eficaz em uma economia digital em constante mudança, sistematicamente, permanentemente em mudanças. Keynes nos traz que a melhor compreensão da transformação digital é a adoção de processos e práticas empresariais para ajudar a organização a competir efetivamente num mundo cada vez mais digital. Fica um pouco solto, né? Porque não nos leva à mudança de modelo de negócio. Já Mendes, André o Tirador, a transformação digital é uma disciplina, então já se aproxima mais aos referenciais científicos, que afeta transversalmente as organizações, claro, imagine mudar o seu modelo de negócio, né? E o seu modelo de negócio, e as suas competências.
competências, perdão. E realiza pequenos ajustes e alterações, e realizar, né, pequenos ajustes e alterações não é suficiente para ser chamado de transformação digital. Para Mendes, levar a cabo uma transformação digital significa dar aos usuários, utilizadores, na terminologia de Portugal, né, e aos clientes o nível de experiência que hoje exigem de todos os níveis da organização. Ao mesmo tempo, quer dizer que a gente quer tornar a empresa mais competitiva. A gente quer tornar a gestão de documentos mais efetiva, mais eficaz. A transformação digital é, em suma, o ponto de encontro entre as oportunidades tecnológicas e os novos modelos de negócio e crescimento. Veja, há uma pirâmide, há uma tríade aqui, né? Não havia como fazer transformação digital sem oportunidades tecnológicas. Não dá para fazer transformação digital só com a questão tecnológica, né? Não, só com tecnologia, só com parque de TI. Não, tem que mudar o modelo de negócio. Então, mexe com o modelo de negócio e crescimento, porque aqui está pautado numa questão empresarial. Não é só crescimento, é atendimento de demanda dos nossos usuários, atendimento de demanda dos nossos clientes, dos nossos consumidores, como nos diz a norma internacional ISO 14721. O consumer, né? O nosso usuário. Veja, com tudo isso, a gente não pode confundir. Uma nova definição do que é bom, que é disruptivo, isso é trajetória, isso é conteúdo para a próxima semana, tá? Com novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio é a aula de hoje. Novos modelos de negócio, que é o core, que é o núcleo, que é o centro, que é a base, que é o alicerce da transformação digital. E que esse alicerce, que é novos modelos de negócios, podem ser aplicados tanto de forma disruptiva, tá? Uma inovação abrupta, né? Não incremental, e a outra que é a sustentada, que é aquela pautada nos referenciais, normas, padrões, modelos e requisitos. Sempre, sempre e sempre pautado em um diagnóstico. Sem um diagnóstico, nós não podemos ter uma tomada de decisão da transformação digital. Temos que considerar que é uma demanda social, que é uma exigência dos usuários, que é uma exigência dos nossos pesquisadores, dos nossos servidores, da nossa comunidade interna. E que é um retorno que nós damos para o coletivo da cidadania. Tá? Com melhores produtos, com melhores serviços, sejam trajetórias sustentadas ou sejam trajetórias disruptivas. A questão é, pautado em diagnóstico, o quão pró-transformação digital são os nossos arquivos. É esse tipo de indagação que nós precisamos fazer. Como que os nossos arquivos estão se preparando? Como que o meu arquivo público do Estado está se preparando para essa transformação digital? Como que o meu arquivo público municipal está se preparando? Como que o arquivo da minha Câmara de Vereadores da minha cidade está se preparando? Já tem uma plataforma de transparência ativa de documentos? Com aquilo que a gente dialogou, né? Com a relação dos documentos, navegação multinível, metadados, padrão de reuso pautado em dados, né? Poder exportar e importar documentos. Essa é a questão. Enquanto isso não ocorrer, nós não estamos falando de transformação digital. Nós podemos até estar falando de informatização ou de digitização, que é tirar a cópia de um documento do analógico e trazer o seu representante para o ambiente digital.
esse é material para as próximas semanas, né? É a distinção, aquelas nuances, né? Que nem sequer os nossos dicionários têm, tá? Em que a digitização significa a conversão de um formato analógico, de um documento que foi produzido em suporte analógico, em papel, por exemplo, e que nós representamos ele com linguagem binária, zeros e um. Então, é a representação desse documento em um ambiente digital. Isso não é transformação digital, isso é digitização. Isso não é digitalização, isso é digitização. Já a digitalização, que vem do inglês digitalization, significa uma informatização, significa pegar um processo, um modelo de negócio do analógico e reproduzi-lo no ambiente digital, fielmente, sem mudanças. Não há novo modelo de negócio. Se não há novo modelo de negócio, não há transformação digital, porque não tem um novo modelo de negócio. A gente já começa a se aproximar do final, começamos, né? E aí a gente já tem que começar a fazer algumas indagações, né? Nossos arquivos, nossas instituições, as instituições que vocês têm dialogado, visitado, trabalhado, solicitado documento, pedido documento, estão realmente se transformando digitalmente? Quer dizer, elas estão oferecendo para vocês um serviço transformado digitalmente, com aquelas ressignificações, com novos modelos de negócio, ou não? Essas instituições estão meramente reproduzindo um documento do analógico no digital, ou estão só informatizando um procedimento do mundo analógico, os passos que eram feitos lá no mundo analógico, agora aqui no mundo digital, aqui com o uso da tecnologia, com o uso de um parque tecnológico. Isso não é transformação digital. Por quê? Porque não mudaram. Não mudamos os modelos de negócio. Não há um novo modelo de negócio. Não há um novo procedimento. Não há uma melhoria dos produtos e dos serviços. Isso é para as próximas aulas. Então, vejam. Primeira coisa que nós precisamos nas instituições, depois desses conhecimentos que nós estamos adquirindo na aula de hoje, e que são importantíssimos. Tá? Origem, evolução, conceito, tá? O que é transformação digital. Agora a gente sabe que nós precisamos de um diagnóstico. Nós precisamos olhar as instituições, olhar os serviços, elaborarmos um diagnóstico e, com base nesse diagnóstico, nós vamos para o passo seguinte. O plano de transformação digital, ou a prospecção. Essa depende da terminologia e da simpatia da instituição, com qual tipologia, qual tipo documental a instituição se identifica mais. A cultura da minha instituição. A minha instituição prefere mais um plano da transformação digital ou ela prefere mais uma prospecção da transformação digital nos próximos anos? E esse tipo de questionamento nós teremos que fazer nas nossas instituições. Então, isso já passa a ser uma habilidade nossa. Nós já temos que sair dessa disciplina com esse skill de, ao visitarmos um arquivo, ao visitarmos uma instituição, começarmos a questioná-los. Meu arquivo do Estado, meu arquivo municipal, meu arquivo do Legislativo Municipal, da Câmara de Vereadores, ou do Legislativo Estadual, do meu Estado, da Federação. Vocês têm um plano de preservação digital? Perdão, um plano de transformação digital? Ou vocês têm uma prospecção de transformação digital? Isso vai me dar um conhecimento, isso vai me permitir que eu
compreenda, que eu entenda a evolução dessa instituição em relação à sua transformação digital. Tenho aqui algumas referências, são algumas, tá? Tem muitas outras, vão estar lá na nossa disciplina, vão estar lá no nosso material de aula, lá no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Aqui tem 2 materiais muito especiais que vão para as nossas semanas, tá? E que serão, inclusive, alguns serão utilizados com trabalhos. O primeiro aqui da esquerda, aparecendo na tela de vocês, esse texto foi apresentado no 9º Congresso Nacional de Arquivologia, em Florianópolis. Nós vamos utilizar esse material, Transformação Digital, por inovação sustentada ou por tecnologias disruptivas em arquivos. As trajetórias. As 2 trajetórias. Depois que a gente tem, voltamos aqui, depois que a gente tem o diagnóstico, assim que eu elaboro o diagnóstico, o meu plano de transformação digital tem que trazer algo da trajetória. Qual é a trajetória que eu estou decidindo para essa instituição, para esse arquivo, para esse serviço, para esse produto que eu estou oferecendo? E esse outro é um artigo da direita, agora aqui na tela de vocês, foi publicado pela Alan no seu boletim chamado Arqué, a transformação digital compulsória. Veja, isso é muito importante. Por mais que algumas instituições não quisessem transformação digital, elas passaram a ser objeto de uma transformação digital compulsória, que passou a cometer os arquivos, os serviços arquivísticos, os produtos arquivísticos, a gestão documental, a preservação, a tramitação, a produção de processos administrativos ou de processos judiciais, é aquilo que nós vamos estudar logo em seguida, as trajetórias. Se a trajetória é decidida por uma disrupção tecnológica e ela não foi bem diagnosticada, a gente vai ter que fazer ajuste depois. Porque, na verdade, a instituição tinha perfil para uma inovação sustentada. Algo que vem acontecendo com os sistemas de gestão de documentos que estão aí no cenário brasileiro, que aplicaram um produto disruptivo e nesse produto deixaram de considerar cadeia de custódia, classificação dos documentos, arquivamento, recolhimento ao arquivo permanente, e esses sistemas passaram a se tornar ilegais, ilícitos, a cometer atos ilícitos contra a legislação brasileira. Então, esses 2 materiais, são 2 materiais que nós vamos trabalhar, já fica disponível o referencial para vocês, e agora eu vou abrir o YouTube, vou esperar também aqui o pessoal que está na organização, ver como que estão as perguntas. Eu vou consultar o Leonardo, que está me assessorando aqui, que perguntas surgiram lá no YouTube para a gente poder fazer um diálogo. Leonardo, se você quiser falar ou colocar no chat, vamos dialogar o que chegou de questionamento. Olha, eu estou cheio de perguntas aqui, gente. Eu só estava levando um tempo, desculpa, até abrir as perguntas. E deixa eu voltar, porque são várias. Vamos voltar. É um rol. Vamos voltar. Primeira. Juliana. Boa noite. Os slides utilizados hoje serão disponibilizados na plataforma? Juliana, sim. Imediatamente. Leonardo, que está na organização comigo aqui, ele me disse que amanhã mesmo o vídeo já vai estar disponível, esse vídeo, e da mesma forma, esses slides ficarão disponíveis lá na plataforma, tá? Então, todo esse material vai ficar amplamente disponível para vocês vão poder baixar,
ler com calma, acompanhar o vídeo, fazer o diálogo, tudo lá no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vamos ao segundo questionamento. Guilherme Alves. Só existe modelo de negócio no contexto da transformação digital? A arquivologia tradicional possui alguns modelos de negócio? Eu não entendi muito bem. Guilherme, sim, sempre existiram os modelos de negócio. Inclusive, quando a gente chegar nas próximas semanas, a gente vai estudar quem é que criou esse conceito de modelo de negócio, o alemão que criou esse modelo de negócio, o autor alemão, tá? Que é a maneira, a forma de fazer. E esse modelo de negócio já existia para os documentos analógicos, para os documentos não digitais. A questão da transformação digital, por que ela está tão ligada ao modelo de negócio? Porque ela se afastou da ideia de que é transformação digital usar parque tecnológico. Porque esse era o lugar comum. Esse era o entendimento raso que apareceu no início. Usar recurso tecnológico seria transformação digital. Não, vocês já viram agora, né? Transformação digital é quando o modelo de negócio é ressignificado, é um novo. Mas vejam, os modelos de negócio, Guilherme, já existiam, sim. Vamos seguindo com a Adriana. Adriana, professor, então, esse processo utilizado hoje de digitalização, Adriana, depois eu vou ter que ver essa digitalização, em qual acepção conceitual ela está ligada, a digitização ou a digitalização efetiva, tá? Então, voltando à pergunta da Adriana, de digitalização dos órgãos públicos ou privados e disponibilizados em repositórios, seria um passo para a TD e não uma TD. Perfeitíssimo, Adriana, exatamente. Não é digitalização e digitização, não é transformação digital. E a gente encontra na literatura, na mídia, este órgão está se transformando digitalmente ao digitalizar o seu acervo. Não é. Transformação digital é quando a gente passa a oferecer novo modelo de negócio. O Diego comentou, a Blockbuster é um exemplo clássico de falha em manter um pensamento arcaico diante da transformação digital. Sim, inúmeras outras instituições, né? Inúmeras. Veja, Diego, que eu falei, inclusive agora, algo bem recente, bem atual, da questão dos veículos, né? Veículos a combustão, veículos elétricos, veículos híbridos. E a gente tem montadora que está resistindo, que não quer transformar-se digitalmente e aplicar num parque tecnológico de veículos elétricos. Tá? E aqui é claro que eu não estou tentando nem imaginar o que será o futuro, mas a verdade é que alguma instituição terá algum prejuízo em adotar ou não adotar determinada estratégia. Vejam como a mudança do modelo de negócio é importante. Leonardo, em seguida, como que as empresas podem garantir que o realinhamento em novas tecnologias resulte em melhor competitividade na economia digital? Segundo referencial, Leonardo, diagnóstico. Tá? Um bom diagnóstico, um bom estudo do meu público-alvo, do meu cliente, do meu usuário, falando aqui em arquivos, dos meus usuários, como que eu vou criar um melhor serviço, uma melhor tecnologia. E aí eu devolvo uma pergunta, será que simplesmente oferecer um e-mail para o meu usuário pedir documento e eu devolver o documento que ele pediu por e-mail é uma boa transformação digital? Nem sequer
transformação digital é, né? Que não mudou o modelo de negócio. Eu reproduzi o modelo de negócio dos documentos analógicos, agora no digital, com o uso de tecnologia da informação, mas não estou oferecendo nada novo, não estou oferecendo um produto melhor. O Marcelo... gente, perdão, porque às vezes eu confundo no ler aqui, eu leio o Leonardo está na organização aqui, deve ficar o professor Daniel confundindo a ler. Marcelo. Com o investimento em tecnologias digitais, pode melhorar a experiência do cliente em uma economia em constante mudança? Definitivamente, né? Marcelo, definitivamente. Por quê? Porque eu estarei preocupado com a experiência do meu usuário, do meu cliente. E é claro que isso é um processo contínuo. Lembre daqueles elementos, né? Inovação, conectividade, usuários, dados. A partir do momento dessas estruturas da transformação digital, eu tenho condições de ir readequando a minha transformação digital e permanentemente estar atendendo a demanda da minha sociedade. Segue, Marcelo. Quais as estratégias mais eficazes para integrar tecnologias digitais nas operações internas das empresas? Melhor estratégia: planejamento. Planejamento pautado em diagnóstico. Veja que eu falei também que poderia ser um plano de transformação digital ou poderia ser uma prospecção de transformação digital. O que muda nesse sentido? A prospecção, ela tem toda aquela metodologia da prospecção, e a gente tem faixas, franjas de temporalidade, aonde eu quero chegar em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. Nós prospectamos, nós elaboramos cenários prospectivos. São 2 abordagens distintas para encarar um planejamento. Tá? Então, as melhores estratégias é um bom planejamento pautado em diagnóstico. Seguindo, como que as empresas podem medir o sucesso do seu processo de transformação digital? Constante avaliação. Tá? Não é um procedimento que eu vou implementar um determinado procedimento de transformação digital e eu vou abandonar. Não, sob hipótese alguma. É um processo em constante evolução. Que tipo de... E eu estou seguindo com as perguntas. Segue Marcelo aqui, tá? Que tipo de inovações tecnológicas podem ajudar a revolucionar o trabalho dos arquivistas no futuro? Todas aquelas inovações que estiverem conectadas com o diagnóstico e com o plano de transformação digital. Se o meu plano é ter uma transparência ativa, que tipo de inovação eu vou ter? Uma plataforma de transparência ativa. Se a minha ideia é dar mais acesso, então eu tenho que ter mais conectividade com o meu usuário. Se a minha ideia é ter um envolvimento, um engajamento em tempo real, eu vou ter que investir em redes sociais com os meus clientes, com os meus usuários. Estas medidas serão as que mais trarão resultados de uma transformação digital. Seguindo as perguntas, em que medida que os arquivistas devem se envolver na criação de políticas arquivísticas para atender às expectativas da sociedade? Vejam, as políticas são estruturantes, fundamentais. Sem política, nós não temos longevidade. Por isso que as políticas são importantes. Uma política arquivística, uma política de gestão dos documentos, uma política de preservação, porque elas são longevas, porque as políticas têm durabilidade, porque as políticas
e que a gente até poderia fazer uma discussão aqui do termo em inglês, que é de policy e que não é de politics, elas visam trazer um planejamento benéfico, um planejamento positivo para a sua sociedade, para os seus usuários. E elas atingem a durabilidade, por quê? Porque muda o gestor, muda o prefeito, muda o governador, mas as políticas permanecem, elas continuam. Por isso a importância das políticas. Se eu investir só em tecnologia, eu posso ter sucesso na implementação de uma tecnologia, muda o gestor, no mês que vem, no ano que vem, o novo gestor pode derrubar aquela tecnologia. Porque ela não era uma política. Aí a importância das políticas. Marcelo, seguindo as perguntas, quais são os desafios éticos que os profissionais arquivistas enfrentam ao implementar novos modelos de negócios nos arquivos? Tem como frisar argumentos para esse modelo negocial e diálogo? Claro, definitivamente. A questão ética é fundamental, é lastro. É lastro para esse planejamento que virá logo após o diagnóstico. Então, a partir de um bom diagnóstico, eu vou planificar pautado em princípios éticos. Vou ter que pautar questão de acesso, vou ter que pautar proteção dos dados, lei geral de proteção de dados, vou ter que pautar inúmeras outras questões. Se utilizar inteligência artificial, eu vou ter que pautar questões éticas, vou ter que pautar questões éticas da minha comunidade, da terminologia a adotar com os meus usuários. Guilherme, independentemente da transformação, seja ela disruptiva ou sustentável, elas são benéficas. Não acha? Acho que é isso. O Guilherme está provocando aqui, né? Muito se fala da disrupção como algo negativo. Mas uma transformação disruptiva pode virar uma sustentada? Sim. Eu gosto muito de um autor, Soares, que ele diz que não é dicotômico isso, não tem um bom e um mal nas trajetórias da transformação digital. Com um bom diagnóstico, eu vou chegar à conclusão de que aquela instituição não tem como fazer inovação sustentada. Porque ela não está preparada para uma inovação sustentada. Porque ela não se preparou para inovar. Ela não se preparou para trabalhar com dados. Ela não se preparou em treinar a sua equipe interna. Ela não se preparou em ter um ambiente de conectividade. Veja, gente, com todos esses diagnósticos, Guilherme e todos e todas, com todos esses diagnósticos, o que esse diagnóstico está me dizendo? Não é para ser inovação sustentada. Você vai ter que colocar aqui uma ruptura, uma disrupção, uma ruptura com a forma com que vinha sendo feito, porque o setor, o órgão ou o serviço, né? Ou o serviço estava muito pró-disruptivo. Ligou uma luz agora, não ligou? Isso quer dizer que não é bom nós sermos pró-disruptivos. Eu tenho que ter estudo. Eu auto-estudar o meu serviço, o meu setor, e eu também pensar em ter o meu próprio plano de transformação digital. Ao invés de eu ficar esperando que alguém de fora venha estudar, diagnosticar e elaborar um plano de transformação digital. E por último, Guilherme, mesmo nos casos da disrupção tecnológica, olha o caso do Uber como exemplo.
Ele chegou, mas ele não garantia direitos à sua comunidade, aos seus motoristas e etc. Ao longo do tempo, esse novo que foi criado, ele tem que se ajustar, ele tem que se adequar à legislação, ele tem que se adequar à demanda social, porque geralmente a transformação digital é um produto novo e mais barato. E aí a gente tem que adequar. Obrigadíssimo pela pergunta. Segue outra pergunta. Até que ponto a integração entre academia e mercado é essencial para a modernização dos arquivos e dos profissionais arquivistas? Entra uma ação da política do governo em torno de agência regulamentar. Até que ponto essa integração é essencial? Eu acho que ela é fundamental. Ela é alicerce. Ela é estruturante. Essa relação academia e mercado, ela é estruturante. Não dá para pensar para o mercado fazer ações, tomar medidas sem estar pautado na ciência, na academia. Porque a ciência tem um método científico, isso é muito importante. Então, é fundamental. Professor, a transformação digital se aplica em arquivos médicos? Com toda certeza, com a mais absoluta certeza. Com os arquivos médicos, com os prontuários de paciente, com o SAMI, né, com o Serviço de Arquivo Médico e Estatísticas, tá? Com o PEP agora, que o PEP não pode ficar mais tramitando no sistema de gestão, ele tem que ser arquivado, porque há uma transformação digital, um novo modelo de negócio, novo, orientado ou pautado pela LGPD, de que eu tenho que proteger esse PEP, eu tenho que tirar o prontuário de paciente que antes ficava no sistema hospitalar de gestão, mesmo que o paciente já tivesse dado alta. Olha, eu saía do hospital, eu dava alta, mas o meu PEP ficava lá no sistema de gestão. Isso já não pode mais acontecer nesse cenário de transformação digital. Esse prontuário de paciente tem que ser empacotado, tem que virar um pacote CIP de submissão, tem que sair do sistema de gestão para ser protegido e vir para um RDC-ARC, um repositório arquivístico digital confiável. Resolução 51 do Conselho Nacional de Arquivos. Vejam essa mudança, vejam essa ruptura, essa cisão do modelo de negócio. Isso era impensável antes. Sistemas digitais de hospitais, sistemas hospitalares, mantinham o prontuário de paciente para sempre, ou pelo tempo necessário, cumprindo a TTD, mesmo que o paciente já tivesse dado alta. Agora não mais. Vamos seguir. Como seria um diagnóstico para identificar se a organização está num caminho de transformação digital? Jaqueline, tem um rol de perguntas que a gente faz. Esse rol de pergunta a gente chama de elementos para a tomada de decisão de uma transformação digital. Esses elementos foram apresentados, eu deixei no slide, deixa eu até voltar o slide aqui, foi a Jaqueline que pediu, né? Jaqueline, está aqui nesse material? Não, acho que eu passei, acho que estão mais dois à frente aqui, depois das referências. Aqui, está aqui, ó, no 9º Congresso Nacional de Arquivologia, Jaqueline, que aconteceu lá em Florianópolis, em Santa Catarina, onde foram apresentados esses elementos de diagnóstico, para eu poder fazer esse diagnóstico. Então, a gente tem um rol de perguntas e esses elementos serão tratados na nossa disciplina nas próximas semanas. Tá? Nós vamos estudar que perguntas são essas. Eu posso antecipar, mas é claro que quem já foi lá pegar esse texto,
ou pegar essa apresentação que foi feita lá no Congresso em Florianópolis, já vai encontrar algumas das perguntas do tipo: o setor já tem o seu plano de classificação de documentos em dados? Essa é uma pergunta estratégica. Tá? O setor já tem uma plataforma de acesso e transparência ativa em software livre? Outra pergunta-chave. O setor já oferece custódia digital arquivística para o seu produtor? Isso é muito importante. Se eu não ofereço custódia, olha que perigo. O meu produtor não sabe aonde mandar o seu arquivo permanente. Eu vou devolver essa pergunta para vocês. Não preciso me responder aqui, porque ela é retórica e porque nós vamos retomar isso nas próximas aulas. Vocês já se depararam com secretarias de governo de estado, secretarias de prefeitura municipal, que estão produzindo documentos nativos digitais e que não tem para onde mandar o documento digital? Por quê? A entidade custodiadora, na sua esfera governamental, ainda não oferece o quê? Custódia digital. Olha a importância de oferecer custódia digital. Oferecer para uma secretaria de educação que, quando aqueles documentos puderem ser recolhidos ao permanente, efetivamente eu tenha uma custódia digital, que agora é uma custódia transformada digitalmente. Eu não posso botar num HD externo e levar lá para o arquivo. Esta transferência ou esse recolhimento tem que ser feito em cadeia de custódia digital arquivística. Sob pena de, se não for tramitado desta forma, nessa linha ininterrupta, perder a autenticidade. Decisão do ministro Dias Toffoli, lá do STF, quando invalidou provas de um processo porque as provas estavam sendo transportadas em, não sei se eu digo aqui ou deixo para vocês pesquisarem, em um determinado dispositivo que levavam essas provas dentro deste container. Eu usei um monte de palavra diferente aqui para dizer, essas provas estavam sendo transportadas dentro de sacolas de supermercado. Vejam o absurdo e o cuidado que nós temos que ter com os arquivos em oferecer custódia digital, oferecer custódia para o produtor. Jaqueline, esse é um dos elementos que nós temos para essa transformação digital. A minha instituição já oferece custódia digital? Se não, não é exatamente um problema. Na verdade, é um diagnóstico para eu trazer para o plano. E aí eu vou colocar no plano. A minha instituição, ou esse serviço, ou esse cliente, que eu estou dando uma consultoria ou uma assessoria, precisa passar a ofertar custódia digital para os seus produtores. Gente, eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Tá? Eu tenho que agradecer o Leonardo, que me assessorou e foi fazendo a sincronia entre o YouTube e a plataforma aqui. Tá? Não tenho mais nenhuma pergunta. São 8h26 agora. Quero agradecer a todos e a todas por essa aula, pelo diálogo, pelas perguntas magníficas que vocês fizeram. Reiterar que até amanhã este vídeo, esta aula, estará disponível na plataforma para vocês. Leonardo e a equipe que trabalha no SEAD da UFRGS vai fazer a edição, tratamento desse vídeo, vai compartilhar, assim como da mesma forma, essa apresentação que eu utilizei aqui vai para a nossa plataforma, para o nosso AVA. Da mesma forma, eu e a professora Margarete estaremos à disposição, os tutores estarão à disposição e assessorando a nossa disciplina, e muito do que nós falamos aqui na nossa aula de hoje, primeira aula da nossa disciplina, nós ainda vamos
retomar nas próximas semanas. E um último aviso, daqui 2 semanas, nós teremos a segunda aula síncrona. Só lembro, não será na quarta, será de volta na segunda-feira, 19 horas. Vamos nos encontrar aqui, tá? No link que é compartilhado lá no nosso AVA. Vocês vão até o YouTube, vão fazer os questionamentos, vão fazer as perguntas, e eu vou estabelecer a mesma dinâmica aqui com vocês. Então, brigadíssimo, tenham todos e todas uma excelente noite, um descanso, e nos manteremos conectados no AVA, no ambiente virtual de aprendizado. Obrigado e boa noite.